Tá sem som. Nós estamos na questão, vamos lá, porque o meu não tem número. 60. Oi? Não é 60, Vera? É 60. 60. É que se deve à carência. Tá, deixa eu chegar lá, que aí eu vou pedir para vocês repetirem para mim. Peraí. Ainda é no inibição. Isso. Gente, caramba, eu tinha aberto. Não, acho que eu não tinha nem aberto o livro ainda. Peraí, deficiências, doutrinação. Ué, alguém pode só me passar o número da página? Caramba, o que é isso? Porque eu tô. O meu livro não deve ser igual ao seu. O meu é página 90. Pergunta 60. 90. A que se deve a carência de comunicações de espíritos benévolos nas reuniões mediúnicas? É depois de deficiências. Ah, tá. Tem inibição tá de aqui, achei. E eu marquei, hein? Imagina. Aqui, marcada aqui. A que se deve a carência de comunicações de espíritos benévolos nas reuniões mediúnicas? Essa é outra particularidade que desejamos explicar. São 3 os fatores a considerar: inibição, constrangimento dos médios e a falta de confiança entre os componentes do grupo. Porque aquela questão, né? Quando fala em espíritos benévolos, nós achamos que a gente tem que receber somente aqueles bem bravos. Imagina, eu receber um espírito benévolo, um espírito bom, né? Boa noite, Mara. Então, a gente acha assim, que tem que ser aqueles mais assim dificultosos que a gente tem que receber. E aí, quando a gente sente por a inspiração, né, ou a aproximação de um espírito que vai nos fazer bem, a gente entra naquela, não, deve ser um obsessor disfarçado de espírito benévolo. É a primeira coisa que vem à nossa cabeça. Como se nós não merecêssemos ser intermediário para esses espíritos também, né? Eu tenho tanta culpa que eu só posso receber espírito imperfeito. Não, gente, né? E eu falo isso para vocês que eu também tinha muita dificuldade. Quando eu senti uma vibração diferente, eu sempre, muito ainda nova, né, e não acreditando muito na minha própria mediunidade, eu achava, não, será que o espírito protetor vai falar, um espírito benévolo? E é o que ele fala, ou a inibição, o constrangimento dos médiuns e a falta de confiança entre os componentes do grupo. Isso pode acontecer? Pode acontecer também. Imagine se a gente só recebesse só pancada na cabeça, né? Ia ficar com galo, a cabeça com galo o tempo todo. Então, não, né? Fica-se sempre pensando que alguém vai duvidar e achar que não é uma comunicação autêntica. E é verdade, porque aí a gente fica naquela dúvida assim, mas vai que eu falo e o fulano vai achar que não é. Então, é o quê? Orgulho, né? É o orgulho, porque vai que alguém acha que não é, eu não posso estar recebendo um espírito benévolo. Quem sou eu para. E aí, às vezes, a gente entra assim, quem sou eu, o espírito devedor para tal? E daí? É devedor, mas o espírito benévolo também pode se aproximar da gente, né? Temos que olhar para nós, olhar para a nossa mediunidade com carinho, com amor e entender que isso também pode acontecer, né? Esta atitude é um erro crasso. Por isso, Allan Kardec recomenda práticas mediúnicas com pessoas afins, para que não haja suspeitas. Observe-se a sabedoria do codificador. Se frequentamos uma prática mediúnica pensando que alguém duvida da nossa honestidade, isso já funciona como um caráter inibidor. Por isso, a necessidade do grupo ser muito assim, harmonioso, compreensivo entre si,
generoso entre si, benevolentes. Num grupo em que tem problemas entre os componentes, já fica complicado, né? Eu não gosto, vamos dizer, eu tenho um problema com a Marisa. Aí eu recebo um espírito benévolo, eu já vou ficar preocupada que a Marisa vai estar achando que eu estou mistificando. Olha só, aí ao invés de eu estar trabalhando, eu estou preocupada com o que ela vai achar. A mesma coisa, o contrário. Ela recebe o espírito benévolo, eu fico, benévolo nada. Eu conheço bem quem é ela, imagina quem é ela é assim, assim, assado. Olha só como é que a reunião fica. Fica horrível, fica complicado, né? E aquele tal negócio, é a gente confiar. A gente confia no nosso anjo da guarda, confiamos, né? Então, é confiar no trabalho, é estar bem, é estar tranquilo, e realmente levar esse trabalho a sério, né? Mas, para que isso aconteça, temos que trabalhar muito isso dentro de nós mesmos, né? Se o outro vai achar que a minha comunicação não tem nada a ver, aquela coisa toda, é problema dele. Eu vou estar tranquila fazendo aquele trabalho. Agora, quando eu fico preocupada com o que o outro vai pensar, é sinal que alguma coisa está errada, não é com o outro, é comigo, né? Então, aí eu tenho que rever os meus conceitos, rever tudo que eu estou fazendo, para poder ficar tranquila numa reunião desse porte, né? Deixa eu só abaixar aqui, que eu esqueci de desligar. Só um pouquinho. Bem, aí... Mas, Rosângela, Fala, Célia. No final, nós sempre fazemos uma avaliação né? Porque tudo bem, ele aqui fala nessas três possibilidades, né? A inibição, o constrangimento do médium e a falta de confiança. Ele está falando dos outros, que não confiam no médium. E isso realmente existe, porque às vezes o médium, quando está, ou anismo, ou mistificação, seja lá o que for, às vezes a mistificação não é nem do médium, é do espírito mesmo que está sabotando ele. E ele não tem ainda aquela condição de saber, esse está querendo me enrolar. Mas aí, pelo palavreado, pela maneira de se colocar, você percebe que alguém está fazendo algo que não está certo. Isso também tem que ser avaliado, para a gente não ficar levando uma reunião de forma assim, sem segurança. É verdade. Por isso que esse tipo de trabalho que é feito ao final, né, essa avaliação, ela é muito importante no trabalho, porque às vezes a gente fica com algumas dúvidas, às vezes a gente quer tirar as dúvidas, mas aí a gente cai naquele problema, por exemplo, quando eu vim de uma casa do Rio, que nós fazíamos isso naturalmente, sempre, né? Já no Aristides, né, Marisa, a gente não tinha muito esse terminava o trabalho e terminava, não tinha uma avaliação, né? Como é que foi, o que sentiu, aquela coisa toda, e realmente eu sentia falta disso, né? E provavelmente talvez mudasse, mas houve toda a pandemia e parou tudo, né? Outra coisa também que chamava às vezes a atenção da gente é que tem determinados médicos que sempre saem em mesa mediúnica se sentindo mal. A gente sempre espera que isso não aconteça, porque você pode se sentir mal com a acoplação do perispírito do comunicante, mas no momento que ele se afasta, você se recompõe. Agora, toda vez, no final, você tem que dar milhões de passes em determinado médium, porque ele está sempre passando mal. Tem alguma coisa errada nisso. Sim, falta da educação mediúnica, né? Muitas vezes do médium, porque você não pode sair de uma reunião mediúnica se arrastando. Então é melhor não ir. Ué, né? Quer dizer, eu já presenciei. Você pegou, Rosângela, você pegou lá no centro aquela época que a gente tinha a sala de passe? Peguei. Eu já presenciei gente que deu passe assim, em 10 pessoas, que entrava 10 de cada vez, e às vezes entrava 10, 20 camadas de pessoas, né? No final, a pessoa disse assim, me dá um passe, que eu não estou me sentindo. Como é que você está dando passe? Falta de orientação também, né? Falta de orientação, falta de... É aquela coisa, aquela situação, né? O estudo
ele é sempre muito importante, e a troca é muito importante, exatamente por isso, porque se eu vou para a reunião mediúnica e toda vez eu saio me arrastando, ou saio com dificuldades, o problema está comigo. Eu não estou sabendo lidar com isso direitinho. Então, como é que eu vou trabalhar isso, né? Porque, evidentemente, na hora vamos dizer, às vezes após uma mensagem, quando a gente percebe que o médium já não está muito bem, fala assim, olha, não recebe mais, não dê passividade mais nenhuma hoje. E ali a gente se recompõe, aquela coisa toda, e pronto, né? Aí deixa eu fazer uma pergunta a vocês, médiuns. Isso é normal, esse desgaste, você se sentir tão mal no final de uma reunião? Eu acho que não. Eu acho que não também. Não é. É comum, o mais comum é fome. É fome. Pode acontecer, né? Você ficar, ai, falar, eu tô com fome. Mas, mas normalmente, a partir do momento que você faz um trabalho, né, de desobsessão, alguma coisa assim, você se recompõe. E muitas das vezes acontece de você ir para a mesa mediúnica, vamos dizer, com uma dorzinha no braço, né? Quando você está trabalhando, a dorzinha do braço vai embora. Ela só vai voltar. Ela, que é física, aí... Vai voltar no final da... Aconteceu com isso. Eu acho assim, que até se você receber um espírito sofredor e que sentia falta de ar, você pode até passar aquilo para o médium, né? Naquele momento, mas no momento que ele é retirado, aquilo tem que passar. Uma das coisas também, não sei se você vai concordar, que é mais difícil a gente superar, é um sentimento, vamos dizer assim, é um sentimento de mãe, nós somos mães, e atender alguma mãe que perdeu um filho, né, alguma coisa assim, e pela perca do filho, nós mulheres já somos sensíveis, então pela situação, a gente demorar a se recompor emocionalmente pelo fato de que a gente teve uma sintonia que a gente liga. Aconteceu com ela, mas é igual assim, morreu um filho de alguém que você conhece, né? Você, como mulher, como mãe, você é como se fosse ali pertinho mesmo que você sente, né? Você sente. Agora, no trabalho mediúnico, o lado sentimental, quando são situações para você voltar, mas acabou ali, acabou. Você vem embora, o correto é vir embora tranquilo, vir embora para casa, provavelmente à noite você já vai continuar o trabalho, normalmente é assim, né? Você acaba sendo desprendido para poder continuar trabalhando no lado espiritual, mas em termos de sequela, é só a fome. A fome eu sei que a maioria, pelo menos, tem muitos amigos médicos que dizem, ai que fome. Mas é só a fome. Marisa, quer colocar? Coloque-se, Marisa. Fechou. Oi. A primeira vez que eu estou fazendo pelo celular, está meio complicado, está caindo toda hora, mas vamos lá. Realmente, como a Eliane falou, no momento que você está dando a passividade da pessoa que está com problema, eu já cheguei a relatar isso, que eu já senti dor na cabeça, dor no coração, falta de ar, né? Mas é naquele momento, às vezes quando é isso, no fato de a pessoa chora muito, que você às vezes chora mesmo, né? Você custa um pouquinho a se recompor, mas depois tudo bem. Eu acho que até o contrário, você sai cheio de alegria, cheio de energia para a sua vida. Ó. Mas pode falar, continua falando. Caiu tudo agora. Tá? Mas é isso que eu tinha para falar. Isso, e esses desgastes a gente recupera muitas vezes até pelos próprios sono, né? Normal, por isso que geralmente tem um número mais ou menos exato que dá, eu acho que até Divaldo já falou, vai falar sobre isso, mais ou menos, vamos dizer que sejam umas 3 passividades, no máximo,
né? Mas tem pessoas que, às vezes, ela não tem um controle, ela dá uma passividade uma atrás da outra. Se deixar, ela deu passividade o estudo todinho, um encontro todinho. É falta de educação. Aí é um desgaste, porque há um desgaste fluídico também que é recuperado sem problema nenhum. O certo é você sair, né? Muito bem, como Marisa falou, até com muita energia, né? Agora, há situações, às vezes, que, se for necessário aplicar um passe dispersivo para desligar, a ver assim, às vezes o médio não, você aplica, você não vai jogar fluidos nele, você vai tirar fluido dele, o dispersivo para dar uma limpeza, sabe, um descarrego. Dá aquele descarrego e acabou, né? Então, aí sim, mas se toda vez tem que dar descarrego na pessoa, aí é complicado. Bom, vamos lá, vamos ver o que está vendo. Porque eu me envolvo e vou. Não, não é assim. Eu me envolvo e vou, aí é complicado. Vamos perceber, vamos olhar. Não estou me sentindo. Eu dei uma passividade que ela requereu de mim muita. Eu vou, olhinho aberto, para não se concentrar. Mas às vezes a pessoa mal sentou na mesa e já, calma, Rosângela, Rosângela, fala, a Célia. gente não estudou até agora que as reuniões mediúnicas, elas começam a ser preparadas com certa antecedência pelo mundo espiritual e que até muitas vezes o comunicante é acoplado ao médium dias antes e eles já sabem para onde vão direcionar, para que tipo de médium. Então, como é que a gente justifica um médium conseguir dar uma passividade atrás da outra? Não seria mistificação isso? Ou animismo mesmo? Pode ser animismo. Pode ser animismo, porque geralmente é o mesmo que a pessoa fala assim, não, eu estava entrando aqui no centro, aí eu vi um espírito, eu falei para ele, me acompanha que eu vou fazer um trabalho. Aí ele veio e vai dar comunicação. Não funciona assim. Senão a gente está perdido, não é? Falta de educação. Nós tínhamos uma companheira que ela fazia isso, dava uma. Eu já chegava, eu já cansei de dizer isso aqui, eu chegava no portão, ela já estava sentada, já com incorporada. Não, mas, na verdade, ela era uma pessoa que tinha uma série, acho que ela tinha um inimigo personal dela. Nós chegamos aí à casa dela um dia, que a mãe ligou, desesperada, que ela estava o dia todo incorporada. Fui eu, Joaquim e aquele que saiu, aquele gordãozão grande, que eu já esqueci o nome dele. Albano. Nós fomos lá na casa dela, ela estava o dia todo naquela situação. Quer dizer, na verdade, ela estava sendo subjugada por alguém. Sim, aí já é complicado, né, Célia? Porque a falta de estudo faz com que a pessoa comece a ter até se auto-obsidiar. A gente sabe que tem isso, a auto-obsessão. Né? Eu comentei com você também que eu tenho uma amiga que tem uma amiga, né? Que mas ela foi no começo de trabalhar, né, mediunicamente. Ela às vezes a gente saía, sei que ela dirigindo, daqui a pouco quando eu via estava incorporada. Ela parecia que tinha, na época falava que a gente tinha santo no bolso, porque era vivia também assim, a criança, ela tanto que os primeiros centros que eu trabalhei, ele era falava-se antes, era mesa branca, né? Mas tinha um trabalho de incorporação, de Umbanda. Mas Umbanda linha branca, que se chamava. Aí, ela tinha, era uma criança que ela vinha, ia lá no meu trabalho para conversar comigo, daqui a pouco estava a criança falando comigo. Eu falei, meu Deus do céu, gente. Isso aí é obsessão, gente. Aquele negócio. É por isso que a gente sempre coloca o estudo é primordial, o estudo é importante, para que a gente tome conhecimento do que está acontecendo, o que a mediunidade está fazendo comigo, como é que eu estou trabalhando essa mediunidade. Tem pessoas que às vezes acham que ela fica calma num dia que vai ter a reunião mediúnica, no resto do dia é xingando, é falando, é acontecendo, é não sei o quê, bababá, aquela coisa toda. No dia que tem obsessão, horas antes de entrar, aí começa a falar manso, falar baixo. Não adianta, né? Então,
Tudo passa exatamente pelo estudo, pelo conhecimento, a gente estudar, a gente conhecer, a gente perceber o que está acontecendo, que a mediunidade é, como diz, né, é uma coisa, é algo santo, e tem que ser, diz o Evangelho, né, ser praticada santamente. A mediunidade não é doença e nem provoca doença, ela só vai provocar a doença, vamos botar assim, quando o médium não está nem aí. Ele não está nem aí para a hora do Brasil. Eu sou médium. Eu só no dia que eu melhoro a minha cabeça. Ou então, sabe, não leva a sério, não respeita, porque não vai. Agora, a mediunidade pode acionar questões orgânicas quando a pessoa não consegue perceber que aquela tem mediunidade e que ela precisa estudar e direcionar essa mediunidade. Por exemplo, às vezes tem pessoas que vivem no hospital, vivem médico, ela faz todos os exames, todas as coisas, tudo não dá nada. E ela não sabe o que é, e às vezes ela vai para frequentar, vamos dizer, a doutrina espírita, por exemplo, né? Reuniões doutrinárias, ela começa a trabalhar aquilo. Às vezes ela tem essas manifestações, tem pessoas que todo o tempo está desmaiando e vai, faz exame, não dá nada. Muitas vezes é questão mediúnica. Às vezes acontece até dela estar frequentando a reunião doutrinária e aquilo sumir. E não necessariamente ela tenha que ir para uma reunião mediúnica. Às vezes, muitas vezes, ela não está nem pronta ainda para isso, né? Está tão ativo a coisa, né? Rosângela, é o seguinte, né? Eu acho que há um equívoco nessa coisa do estudo, porque as pessoas acabam se resumindo a aqueles livros, né, de mensagens, às vezes só o Evangelho, entendeu? Não buscam um tipo de estudo como esse que a gente está fazendo, da parte prática, entendeu? Porque o livro dos médiuns, ele traz muita coisa, mas não traz, assim, esses detalhes, essa orientação. E aí as pessoas não buscam isso, e com isso, né, acabam confundindo as coisas todas, eu imagino. Com certeza, né? Com toda certeza. Por exemplo, eu hoje fiz o estudo do livro dos médiuns lá com a minha irmã, né? E entramos na parte da evocação. Olha como é interessante. A época de Kardec era comum a evocação. O trabalho era todo feito com evocação. Pode acontecer. Hoje não tem tanto. Aí ele até diz por quê? O porquê da evocação. Porque se você faz um trabalho em que o que baixar tá bom, né? Ele não fala assim, né, gente? Porque esse português só pode ser meu, né? Evidentemente, né? Aí vai vir uma confusão. Você não tem o controle, você não sabe. Mas naquela época, a gente vê isso claramente no Céu e Inferno. A segunda parte, a última parte que tem, dos depoimentos, tudo aquilo ali era evocação. Né? Eu acho até que naquela época a espiritualidade mesmo tinha todo interesse, né, e todo cuidado para que as coisas se passassem daquela forma. Com certeza. Né? Hoje em dia, com o conhecimento que a gente já tem, a gente já não tem necessidade. Né? Não tem a necessidade. Você pode fazê-lo? Pode. De repente, um nome de alguém, alguma coisa assim. Olha, hoje a gente vai trabalhar o nome do fulano de tal, assim, tal. Né? Pode acontecer? Pode acontecer. Né? Às vezes até bota um nome sobre a mesa e vem algum né, irmão para atender aquela situação, né? Então, isso pode acontecer. Agora, como você falou, se a pessoa ficar só no romance, lendo romance, ela não vai desenvolver, educar a mediunidade dela nunca. Né? Porque, não, mas eu já leio romance, eu leio isso, às vezes nem entende. A gente percebe... Pois porque lê, mas não estuda. Né? E aí, você estuda? E esse tipo de esse estudo nosso é mais direcionado. Né? Visa mais o lado prático, realmente. Lado prático, né? Não só o doutrinário. Com né? toda certeza. Por isso que eu acho que acontecem esses equívocos. É isso mesmo, né? Quer dizer, então aí a gente vê as pessoas se perdendo, entre aspas falando,
com a questão da mediunidade exatamente por falta disso. Gente, lugar de receber espírito é na casa espírita, ponto. Ali está tudo preparado. Evangelho no lar não é momento de se dar passagem para nenhum tipo de mentor ou alguma coisa assim. Pode acontecer? Pode acontecer, mas não pode ser virar exceção, não pode se virar regra, porque pode acontecer um espírito familiar por algum motivo. A gente não sabe, a gente sabe que se a gente está fazendo o trabalho com seriedade, com horário, com tudo, cumprindo tudinho, pode ser, pode, né? Não vou falar, olha, não, de jeito nenhum, se acontecer obsessão. Não é assim também. Agora, se toda vez que vai terminar o evangelho no lar, o mentor quer falar, aí já está complicado, porque aí já não é mais um evangelho no lar, já é uma reunião doutrinária em casa, né? Então, se acontecer, porque a gente não pode ser assim tão, né? Não pode, não tem. Pode acontecer uma vez ou outra, bem uma vez ou outra, né? Se acontecer, tudo bem. Não é aconselhável? Não é aconselhável. Por quê? A nossa casa não tem a defesa que tem uma casa espírita. A casa espírita tem defesa, né? Esse espaço da casa espírita tem a defesa, né? A nossa casa tem a defesa necessária, mas a gente não sabe, né? De repente vamos dizer, eu sou espírita se eu estivesse na minha casa, né? Lá, quer dizer, eu estou na minha casa, né? Na casa da minha família, né? Muitos são só assim, eu sou espírita, mas não passa na porta do centro de jeito nenhum, né? Quer dizer, então eu faço o evangelho no lar, incorporo e falo aquela coisa toda. E aí? Será que eu estou preparada para isso mesmo? E se o espírito se o espírito vem e não quer ir? Olha só, né? Aí você é complicado. Então, não pode, né? Temos que ter muito cuidado, muito. A nossa casa é a nossa casa, é o nosso templo. Reunião, vamos dizer, essas manifestações, porque acontece, gente. Eu me lembro que no começo que eu estava, quantas vezes a gente ia na casa de várias pessoas, fazer a visita, alguma coisa assim, que a pessoa pedia, aí a pessoa estava lá, estava passando mal, estava assim, às vezes era o espírito, às vezes não era, às vezes era da própria pessoa, né? Então, fazíamos o que era necessário, até que você vai percebendo que o trabalho não é esse, né? Se acontecer, né? Se você quer fazer aquela comunicação vier e você quiser dar andamento nela, você dá. Ou então você fala assim, olha, meu irmão, aqui não é lugar, né? Se ele te responder mal educado, aí é fogo. Mas eu quero falar. Você pode até querer falar, mas eu não vou querer ouvir. Então, temos a casa espírita, temos o trabalho, acompanha esses irmãos, tal, e a gente corta. É que nem criança. Às vezes a criança fala assim, eu estou vendo um espírito do seu lado. Aí você, como é que ele é? Como é que ele faz? Não faz. É a própria Sueli Caldas Schubert, né, que agora está no plano espiritual, ela tem um livro que fala, acho que é Obsessão e Desobsessão, alguma coisa, que ela fala mais ou menos sobre isso. Você não tem que perguntar para a criança nada, nem incentivar. Diz para a mamãe, diz para a titia, como é que ele é? Ele é assim, é assado? Porque aí entra aquela questão que a criança pode estar vendo, como também ela pode estar fantasiando. E aí você acha que ela está falando coisa com coisa. Em alguns casos, que a gente sabe, principalmente de Divaldo trouxe, quando ele era pequeno, que a mãe, a tia, não sei quem, puxou pela orelha, aquela coisa toda, ele demonstrou que realmente ele estava vendo o espírito, né? Mas fora isso, não é aconselhável e a gente vai, muda de assunto, então tá, nem incentiva, porque aí a gente não sabe se vai entrar nesse meio também a fantasia da criança, e aí vai, por aí afora. A mesma coisa é que quando perceber um companheiro que aconteça isso, fala para ele, meu irmão, meu companheiro, abre os olhos, desconecta, vamos fazer uma prece, tal, porque não é. Senão, acostuma. Aí
aí passa a ser uma coisa assim que é bem complicada, né? Onde paramos? Aqui. Alguns médios. Aí, aqui a pergunta, ó. Alguns médios sentem com muita intensidade as dores físicas e morais dos espíritos que se manifestam por seu intermédio. A que atribuir este fato? Até a gente já comentou até algumas coisas, né, antes. A melhor maneira de educar a mediunidade de alguém é através da presença de entidades que lhe transmitem sensações desagradáveis para que o médium iniciante supere os conflitos de ordem pessoal. Olha que resposta bacana que ele dá aqui, né? Ele fala que é importante essa presença, né, a forma de educar a mediunidade, esses tipos de espíritos que provocam em nós essas dores físicas e morais, né? Conforme ele diz, para que o médium iniciante supere os conflitos de ordem pessoal. Os mentores espirituais trazem os espíritos doentes para a proximidade do médium, que, ao se concentrar, registra no seu psiquismo as sensações deprimentes que provocam dores físicas. Este fato é perfeitamente compreensível, porque a morte destrói o corpo, mas não a estrutura energética do ser pensante. Então, muitas vezes o espírito se apresentar e a gente captar essas dores, essas energias, um pouco assim, bem deletérias, isso é natural, porque o que foi destruído foi o corpo, mas muitas vezes ficam os resquícios, né, daquele irmão. Às vezes é aonde entra o esclarecedor e fala assim, meu irmão, você não precisa mais gemer, porque você já não está sentindo, são apenas sensações, olha só, tal. E aí o esclarecedor, o orientador, ele vai ali fazendo o papel dele para que aquele espírito ele desperte, que não há mais necessidade dele se sentir sangrando, que não há mais necessidade dele sentir que está sem um membro, que ele está cego, ou alguma coisa nesse sentido, tá? Aí continua. Quando essa estrutura sintoniza com o perispírito do sensitivo, transmite-lhe as sensações que o espírito registra, e o médium passa a ter a mesma sintomatologia da morte daquele que está dando a comunicação. Crise de tosse, se teve uma tuberculose pulmonar, angústia proveniente de uma úlcera gástrica ou do adrenal, as dores do infarto do miocárdio ou de um câncer, podendo-se identificar o gênero de morte pela sensação que o médium experimenta e exterioriza. Isso é importante, isso acontece. Por isso, como a Marisa falou mesmo, né? Não adianta a gente só ficar lendo outras obras e não estudar, porque você não vai entender. Você vai achar que aquilo tudo é seu, que aquilo tudo. E muitas vezes não é, porque a espiritualidade está ali ajudando, está ali nos auxiliando, né? E realmente a gente vai ter essas sensações que muitas vezes está muito forte ainda naquele espírito desencarnado, né? Às vezes ele está se sentindo ainda daquela forma. Quer falar, Ana? Fala, Ana. Mas não seria assim, muito esquisito também se a gente não sentisse nada? Sim, seria, claro. Não seria? Né? Porque ia conseguir passar o sentimento, a sensação, ia ser muito esquisito e estar sentindo dor e a gente não está nem aí, entendeu? Porque não sente nada, não seria estranho? Mas pode algumas vezes até o médium sentir, mas ele já conseguir identificar e ele não vamos dizer assim, como que potencializar aquela situação. Ele pode até, ele sabe. De uma maneira mas atenuada. Mas isso não é tempo, uma dor terrível, né? Vai ficar gritando. Mas tem, por exemplo, alguns têm que eles sentem dor, aí se jogam na mesa, se deixar levanta, se joga no chão, é aquela coisa toda, né? É onde a gente sabe que tem que ter o cuidado. Até você falando isso, eu me lembrei uma história que o Alberto Almeida conta, eu já falei para vocês.
a médium, estava lá, ela estava incorporada, aí sentindo aquelas coisas todas, quando ele de repente viu que um rato estava entrando por baixo da roupa dela. Caramba, e ela começava aquele estertor, e era o estertor, e ela sentia, e ele desesperado, fazendo prece, e o rato subindo, né? Aí até que a médium deu um grito assim, aí todo mundo assustou, pensou que nada, era o rato. Quando ela sentiu, o rato já estava aqui em cima, né? Ai, olha, até me arrepiei agora, gente. Já pensou? Ou então aquelas barata voadora, ela tem foco. Ela sabe, eu vou voar em cima da Rosângela. E ela vem em cima da gente, não adianta. Parece que ela tem uma anteninha assim, né? Barata voadora, ela não voa assim. Se ela podia voar para a parede, né? Ela voa em cima de você. Né? Então, essas sensações a gente vai sentir. Muitas vezes, sensações de, vamos dizer, de enforcamento, ou de um corrosivo qualquer, e só com o tempo que o médium ele vai conseguindo trabalhar, não vai deixar de passar, mas ele vai conseguindo trabalhar aquilo ali. Né? Então, realmente, né? Tem isso daí, dessas sensações, porque e interessante que, às vezes, tem algumas sensações que você, às vezes, não está nem na reunião mediúnica, você passa por alguém, pode acontecer de você captar aquilo, mas é onde o médium precisa trabalhar rapidinho, que passou, ó, pode. Geralmente, eu mentalizo a casa espírita, né? Mentalizo a casa espírita que seja na mente, que seja encaminhado, né? Porque senão ia ser uma loucura, né? Cada hospital que a gente entrasse, em cada ala, né? Tem a sensação também emocional. Sim. Então, né, como ela já disse, a sensação emocional a gente também sente. Não é determinar quando é uma criança, enfim, quando é uma situação horrível, né? Agora, se fosse muito potencializada, a pessoa ia sair dali um caco. Com certeza, né? Como dizem, se todo mundo visse os espíritos, se todo mundo visse os espíritos, né, Ana, ia ser uma loucura, a pessoa ia praticamente enlouquecer, porque você não saberia se estava falando com vivo ou com alguém que está desencarnado, né? Por isso que às vezes acontece assim, a gente está bem, às vezes já aconteceu comigo, acordo bem, tal, aí daqui a pouco dá uma tristeza. Eu falei, meu Deus, mas eu estava bem. Aí é a hora que é importante o quê? Pega o evangelho, faz uma prece, seja o que for, mentaliza, fala, meu pai, ajude, se sou eu mesmo, me ajude também, ou se alguém que está próximo a mim e tal. Né? Por isso, por exemplo, algumas reportagens assim que eu acho muito, muito marcante, eu não gosto de assistir. Aquele negócio da creche, eu não assisti nada, eu ouvi falar, não assisti. Por quê? Você acaba vinculando, você acaba sintonizando. Então, tem algumas situações que eu nem vejo, não quero nem saber o que é, o como foi, como não foi, não vejo. Porque eu tive uma experiência, acho que no mês passado, eu acho que até falei para vocês, foi um dia até que eu ia fazer o estudo do Evangelho, se eu não me engano, lá no grupo da minha irmã, e aí eu vi uma notícia de um fato que aconteceu lá em Pernambuco com uma criança de 12 anos, uma coisa que me chocou, eu fiquei mal. Aquilo ali me deprimiu, eu falei, não é possível, caramba, para que eu fui ver isso daí? Eu não tinha necessidade de ver, eu não tinha necessidade de ler, mas a curiosidade falou mais alto, né? Caramba, olha, graças a Deus que eu tive depois o estudo do Evangelho que deu para dar aquela acalmada. Mas fora isso, gente, desculpa, eu sei que pode falar assim, mas acontece no mundo. Sim, pode até acontecer, mas que eu não vou ver, não. Sabe? E às vezes a minha mãe liga e, não, porque eu falei, mãe, eu não estou vendo, não. Mas tu tem que ver. Eu falei, não, daqui a pouco eu leio na internet. Eu corto assim, daqui a pouco eu leio na internet. Porque muitos de nós, principalmente aqueles que temos a mediunidade, nós nos sensibilizamos muito, são muito, muito sensitivos. E quem tem e não trabalha, ou não estuda, ou não cuida, aí fica derrubado.
Aí, às vezes, você fala assim, eu não sei por que eu acordei tão mal. Antes de dormir, foi ver. Eu gostava de ver muito CSI. Nossa, eu adorava ver aquilo, gente. De perícia, não sei o que e tal, aquela coisa toda. Até a hora que eu comecei a pensar o seguinte, gente, esses filmes ficam tudo na minha cabeça, né? Aí, quando eu vou dormir, eu vou para onde? Para um lugar assim. É o que eu estou pensando, né? Então, aí eu fico vendo água com açúcar mesmo. Mas a vida não é água com açúcar. Eu sei, mas eu não sou obrigado a ver tudo o que a vida está trazendo aí. Não sou. Aí eu procuro, né? Às vezes eu falo assim, eu comigo mesmo falo assim, vou ver a fofoca do dia. Tchum, aí entro lá no UOL, leio, vejo política, né? Passei, eu falei, pronto, já tô sabendo. Se minha mãe ligar, se alguém falar, eu já sei o que aconteceu. Mas tudo assim, bem en passant, né? Porque é isso, sabe? Não é, isso não quer dizer que a gente não tenha que saber o que acontece. Não, a gente sabe, mas não há necessidade da gente fixar naquilo. E de vez em quando eu me pego fazendo isso. Então, quando vê fofoca de política é uma coisa, né? Aí estamos, né? Essa época do Paulo Gustavo, eu comecei a ver que eu estava vendo muita coisa. Eu falei, Rosângela, dá um tempo, né? Porque é aquilo que eu até falei hoje para o grupo. Falei assim, daqui a pouco, daqui a alguns dias, vai vir um monte de mensagem falando que é dele. E aí a gente para e pensa assim, ele, de repente, como pessoa, nossa, muito legal, né? Fazia as coisas, um artista, um intelectual, mas isso não quer dizer que necessariamente, desencarnando, ele seja um espírito assim totalmente desligado, a gente não sabe. Aqui a gente tem uma visão, mas será que é a mesma dele lá? Será que não vai ter a questão do apego, da família, dos filhos, da profissão, da vida que ele levava? Isso pode funcionar também. E de outras vidas, né? E de outras vidas E também, às né? vezes é um resgate de outra vida que ele está tendo. Pois é, quer dizer, então a gente não sabe como essa pessoa, né? A gente ora e pede a Deus, lógico, todos nós somos protegidos e amparados, né? Sabe, eu boto como exemplo o irmão Jacó. Ele não tinha vice-presidente da Casa Espírita, Federação, receitista, esclarecedor. Olha a dificuldade dele e olha que ele tinha todo o conhecimento, estava tendo todo o conhecimento espírita. Então, não necessariamente porque a pessoa era ou foi vamos dizer, uma grande personalidade, né? Aqui encarnado, ela vai reagir quando desencarnado da mesma maneira. A gente não sabe. Não estou falando que ele vai, não sei, mas a gente não sabe. Porque pode ser, aí entra muita coisa. Entra muito o pensamento de por que você foi, você era tão novo, por que não sei o quê. E se ele não é o espírito, vamos dizer, que tem aquela evolução para suportar tudo isso. Ele pode estar, com toda certeza, muito blindado, muito protegido, amparado, porque os pensamentos são muitos e é muito sofrido, né? Embora aquele tal negócio, a gente sabe, por exemplo, um Chico Xavier, a Sueli Caldas Schubert e tantos outros, com toda certeza, a passagem deles até o despertar deles provavelmente será mais assim, mais ameno pelo conhecimento adquirido, pelo trabalho que fazia, aquela coisa. É diferente, né? Então, a gente sabe que pode acontecer isso, como pode acontecer como com o irmão Jacó, que não aconteceu dessa forma. A gente vê, né? Então, há nuances de situações. Há muitas nuances de situações. Aí me faz lembrar a história que o doutor Bezerra de Menezes, quando desencarnou, aí teve um momento assim em que ele escutou uns ecos, tal, né? E aí ele pergunta a Celina, o que é isso? Aí ela fala assim, vem até a janela. Aí quando ele chega na janela, abre a janela, vários espíritos desencarnados, né? Que ele orientou quando estava encarnado. E aí ele para e ele fala assim, eu bem que podia ter feito muito mais. Olha só, eu bem que poderia ter feito muito mais, né? Até as
a Eliane que contou, né, Eliane, amiga, né, que ela sempre chega na reunião mediúnica, se eu soubesse, não é? Não foi você que falou? É isso Dona mesmo. Guimar, Dona É, Guimar. se eu soubesse, quer dizer, eu bem que podia ter feito muito mais, né? Se o próprio Bezerra fala isso, né? Aí a gente para e pensa assim, nossa, mãe do céu, né? Então, é o que a gente observa quando ele vai falando aqui desse ser esse sensitivo, né? E agora a gente imagina, né, principalmente em algumas situações, isso vai acontecer, mas nós precisamos educar nossa mediunidade, senão é complicado. Por exemplo, eu vou no hospital, eu entro na ala em que tem problemas, vamos dizer, cardíacos, aí eu passo mal porque entrei na ala. Aí eu entro na ala que tem problemas neurológicos, eu passo mal porque tem isso. Aí é complicado, né? Não posso. Se passar alguém perto de mim com um problema de saúde, eu capto. Tá, tudo bem, você pode até captar, mas não pode. Capta e já manda fora. Porque senão a gente não vive, a gente não consegue caminhar, né? Eu sempre É, falo que a gente tem que desligar a tomada, né? sim, desliga a tomada, né? Desligar a tomada. E se porventura a gente tiver alguma sensibilidade envolvida nisso, assim, a gente bota o pensamento, né, no pai e na casa, respira fundo, porque Isso aí. a pessoa, você vai no funeral, vai no enterro, e você vai passar mal no enterro, porque O Divaldo não falava que ele ia no funeral, chorava mais do que a viúva. não, chorar, mas estou falando casos de pessoas que vai, aí passava mal, mas porque estava vendo, sabe, espírito, sabe, assim, umas coisas assim, ser É, médio, entendeu? Uma coisa que, sinceramente, a gente tem que, acho que o médio ele tem que segurar a onda, assim, a gente tem que, com toda certeza. em É relação trabalhoso, como diz Joana de Ângeles, é trabalhoso, mas tem que ser feito. Né? Principalmente por uma questão de saúde, né, Eliane? Se eu começo a captar tudo, aí vira aquela coisa sintomática, aí já sai do espiritismo, vai para a ciência. E exatamente. né, o medo. Ai, Deus me livre, eu não vou numa casa espírita que eu tenho medo. Ai, que o espírito me pega, não sei o quê. Ai, eu não gosto de falar, nem fala em espírito, né? Deus me livre. Aí tá, em torno de nós estão eles, né? A mesma coisa quando falava assim, não vou falar da morte que vai morrer alguém. Antigamente, não, eu sonhei com um dente. Ai, meu Deus, sonhei com um dente. Vai morrer alguém da família. Sonhei com cobra. Sonhei com cobra. Quem é a primeira pessoa que você viu quando você acordou? Você, né? Que você olhou no espelho. Pois é, né? Pois Sonhou com cobra. A primeira pessoa que você vê é que é falsidade. Está sendo falso com você. Pois é, né? Você. Sabe, Rosângela, em relação a potencializar, o médico potencializar, eu acho que a disciplina mediúnica faz com que a gente se equilibre nessa potencialização, né? A gente sabe, eu nunca infartei, bom, eu acho, né? Eu nunca tenho infartado. Então, a gente vai sentir a sensação do infarto, mas não potencial do jeito que é. Eu acho que é por aí, né? Tem uma das sensações que, para mim, é uma das piores. Quando o irmão se sente preso ainda no túmulo e os vermes comendo. Olha, eu gosto de pensar que eu já tive as sensações de uma passividade dessa, e é realmente assim, sabe, horrível, horrível, horrível mesmo. Aí você já imaginou, você vir embora achando que você está tirando bichinho de você? Não é por aí. Pois é, por isso que não pode sair de um trabalho dessa forma. Não está se sentindo bem? Fala, olha, gente, eu não estou me sentindo bem, ainda estou sentindo algumas sensações, ou a gente conversa, Porque faz até o próprio físico, até você, né, no meu caso aconteceu, a nós, né, no físico da gente, fica aquela enjoo, né, de ver, porque ninguém gosta de assistir uma putificação, uma coisa dessa, né? Então, o próprio médium em si, fisicamente falando, ele tem aquela ânsia, né? Então, aquilo faz com que fique cada vez pensando mais. Tem que simplesmente desligar, porque se você ficar pensando no cheiro, em tudo que aconteceu ali, aí realmente você não vai ter coisa, porque você vai viver pensando naquilo ali e ela vai acontecendo.
Por isso, né, Eliane, um cuidado quando se vai, algum companheiro quer ir para uma reunião mediúnica participar. Tem que se saber, não pode se pegar qualquer pessoa e botar na mesa. E se a pessoa tem o problema de esquizofrenia, como é que fica? E aí? Né? Então, é muito delicada a situação, porque a mediunidade é algo muito delicado, né? Ele é muito sutil, sabe? E é algo assim que a gente tem que ter um respeito muito grande, muito, muito. É uma bênção, porque é uma bênção. Aquele que fala assim, não, imagina que bênção. É assim, é uma bênção. E é uma grande oportunidade para a gente rever algumas coisas nossas, né? Que graças a Deus somos ajudados, auxiliados, né? A gente não entra naquele sentimento assim, eu vou lá para ajudar, eu vou lá para salvar alguém, vai nada. Você vai lá porque o Espírito vai estar te dizendo assim, tá vendo o que eu estou passando, né? É, muda seu modo de pensar porque você vai passar por isso. Nossa, só ter essa oportunidade disso, né? Vamos dizer, da gente trabalhar as nossas emoções, orgulho, raiva, ressentimento, né? Quantas pessoas que apego, que morre quer estar apegado a tudo e para se desligar disso é um sofrimento, eles vão lá para dizer isso para a gente. Olha, muda a cabeça, muda o coração, muda o foco, porque é sofrimento muito grande. Você pensa que você está fazendo, né, alguma coisa positiva, você está fazendo muito mal a você mesmo, principalmente em relação à questão das emoções, né? Mas eu sou assim mesmo. Falou comigo, eu falo do mesmo jeito. Não, começa a mudar isso, porque só provoca um mal maior para a gente, né? Bem, ainda dá para nós lermos a outra, né? Aqui. Com frequência, as pessoas interrogam qual a finalidade da vinda desses sofredores? Divaldo responde: simplesmente porque eles, com a sua energia deprimente, produzem impacto no médium que não estava sentindo nada e passa a registrar sensações desagradáveis, que somente desaparecem depois do término da prática mediúnica. Então, o monólogo acontece espontaneamente. Curioso, eu entro bem e fico doente, saio e fico ótimo. Isto não é uma coisa que estava em mim, é algo que chega até mim durante algum período. Diante de tal raciocínio, os conflitos íntimos acerca da autenticidade do fenômeno começam a bater em retirada e o médium torna-se um instrumento seguro. Quer dizer, se não houvesse essas situações, o médium ia sempre tá lá. Quando acontecem essas situações, a gente entrar que não está bem e sair muito bem, obrigado, a gente começa a trabalhar e começamos a nos tornarmos médiums mais seguros, né? Como ele diz aqui, ele coloca maravilhosamente bem. Diante de tal raciocínio, os conflitos íntimos acerca da autenticidade do fenômeno começam a bater em retirada e o médium torna-se um instrumento seguro, porque ele vai vivenciando essas situações, né? E isso daí vai sendo como que um termômetro, né, para ele observar, né, como ele está indo, e daqui a pouco aquilo ali vai sendo muito natural. É o trabalho ali dentro, ponto. Sair é outra situação, né? Evidentemente, como a gente sempre conversa, após uma reunião mediúnica, o recomendável é você o quê? Vai para sua casa, vai descansar, porque algumas vezes o trabalho continua na espiritualidade. E aí vão te buscar em casa, você não está em casa, está naquele barzinho que toda sexta-feira é o point, né? Então a gente tem que mudar alguma coisa. Aí por isso que algumas pessoas falam: não, renunciar às coisas, a doutrina exige muito de mim. Não, ela não exige nada, você vai se você quiser. Mas a situação é essa, né? E às vezes pode acontecer, né? O que acontece muitas vezes,
nós vamos parar nessa aqui, tá? A próxima é dia 21 de maio. Pode acontecer muitas vezes, na outra sessão, vir o espírito e falar assim, engraçado, você pagou, tipo assim, pagou uma geral para mim, mas saiu daqui e foi tomar a sua cervejinha de sempre. Olha só, olha a situação que fica. Foi lá tomar sua cervejinha de sempre, foi lá para o seu pagodinho de sempre, foi lá não sei o quê. Aí é fogo, né? Por isso que algumas situações que a gente já, acho que nós já até conversamos sobre isso, né? Até em relação à questão sexual, essas coisas todas, né? Para muita gente é complicado, falar, meu Deus, mas como, não sei o quê, mas a gente vai buscando se adequar, buscando. Daqui a pouco você vai estar fazendo isso tão naturalmente, tão, sabe? São situações que a gente vai procurando se adequar, porque são importantes, né? E outras coisas, o tempo vai nos ensinando, e eles vão também nos ensinando isso. Os amigos espirituais, que são nossos irmãos, né? Que passam por essas dificuldades, que trazem para nós os seus dramas, né? E que muitas vezes nos auxiliam para que nós não façamos, não repitamos a mesma coisa que aconteceu com eles. Né? Muitas vezes esse trabalho, essa reunião mediúnica, ele é muito importante por isso. A única coisa que eu me questiono é quando eu vejo, né, mais com todo o respeito que a gente tem que ter, quando se fala que há reuniões mediúnicas online. Eu não consigo ainda entender isso daí. Para mim, isso é muito complicado, porque é muito sutil. Então, será que, dependendo, a pessoa... não, mas a Célia, ela é esclarecedora, eu vou estar aqui e ela vai estar falando. E se cai a internet? Como é que fica a coisa? E aí? Se cai a internet? Como caiu o telefone da Marisa aí? Pum! E aí? Como é que vai fazer? Vai passar o WhatsApp? Não vai. Então, é complicado. E quando fica travando, como ficou na quarta-feira? Como é que você faz? Não é? Então, tem situações que realmente é muito delicado, mas não sei se tem pessoas que fazem. Eu não arriscaria. Eu, médium, eu não arriscaria mesmo. Vamos fazer um trabalho mediúnico. Aí, vamos dizer, às vezes eu não estou não estou tão bem quanto eu estaria dentro de um espaço próprio para isso. Aí dá aqui na minha rua, está chovendo, que vira e mexe, está chovendo, bate um galho, o galho bate no fio, pum, apaga a luz. E aí, eu vou fazer o que com o espírito que está comigo? Isso é a mesma coisa que fazer aquela brincadeira do copo. Né? Então, né? uma irradiação é outra. Eu ia falar exatamente isso. E depois você fica sem saber o que fazer, que geralmente quem faz é a meninada. Pois é. Não sabe nem por onde começar, nem como terminar o negócio. Aí vai bater correndo, como bateram lá no centro, um bando deles que estavam todos sendo perturbados. Porque cada um quer levar um para casa. Mas é. E é muito complicado. Eu penso assim, mas a gente não. Mas os trabalhos continuam, gente. Mas aí continua, olha só. Mas aí é outra coisa. Você vai estar dormindo, vai estar com a espiritualidade, é outra situação do que eu estar aqui e fazer esse tipo de trabalho. Entende? É outra situação. Né? Então, aquele tal negócio. É uma questão muito delicada. Bem, chegamos no nosso horário, colocações de vocês. Mara, alguma colocação, querida? Não? Está tudo bem? Está tudo legal? Mais ou menos? Tá certo, então. Marisa, alguma colocação? Não, tudo bem, eu acho que a gente esclareceu tudo. E aí, desculpa esse vai e vem, porque eu estou acostumada com laptop, ponho e fico. E aqui com o celular,
prestando atenção, porque ele está sozinho lá no quarto. Eu estou esperando a minha filha chegar. Aí eu tentei silenciar, porque se eles tocarem a campainha, vai ficar com um barulhão. Mas tudo bem. Não. Desculpa aí. Não, mas venda, Primeira que vez. isso, foi até bom. Tá? Foi até bom. Ah, não deixa. Se tiver oportunidade, é sempre bom porque a gente É. compartilha, né? Eu acho Pois isso é, porque importante. eu fico com ele às quintas-feiras, mas ela precisou trocar, precisou que eu ficasse hoje. Aí ainda perguntei a ele, tem problema? Não, vovó, eu fico bem, né? E tá esses joguinhos, né, né, Aham. eletrônicos, e ele tá lá, mas eu tô aqui e lá, ao mesmo Não, tempo. claro, Mas, não, tá certo, mas tá deu tudo certo. certo. E Deu quando eu sim. trabalho, o que eu tinha a falar naquele momento mesmo, eu falei que realmente é isso aí. Tá No certo. fundo mesmo, todas essas coisas acontecem porque as pessoas não se preocupam nessa qualidade. Até uma coisa que eu lembrei aqui de falar para vocês, que eu acho que depois que eu li a outra pergunta, que ele fala em dar passe, né, nas pessoas. E então, lá no nosso centro, que eu já falei que tinha que as pessoas ficavam no apoio, e quando terminava a sessão, e que tinha, assim, tinha tido alguns irmãos nossos bem assim, endividados e tal, a dirigente pedia que esses do apoio desse passe em todos, entendeu? Para que não houvesse realmente nenhuma influência. E quanto ao estudo, a gente lá, não sei se eu estudava, lia uma parte do Livro dos Espíritos, tinha uma página, né, no início, e de uma parte do Livro dos Espíritos, uma parte do Evangelho. Mas a dirigente começou a perceber essas coisas assim, que tinha uns que não estavam tão seguros. O que ela fez? A cada mês suspendia uma vez no horário que as pessoas que não podia estudar, não podia isso, porque tinha horário, porque trabalhava, né, era à noite. E aí, então, se estudamos esse, qualidade da prática mediúnica, eu não cheguei a todo, né, que eu vim para cá, ficou uma parte, e já tínhamos estudado aquele outro do Raul Teixeira, Desafios da Crise de Mediunidade. segurança. A desafio da mediunidade, muito bom. Mediunidade, Muito bom. entendeu? E aí ia fazer isso. Então, com esse estudo que a gente está fazendo aqui agora, né, dessa forma, assim, aos bocadinhos, é uma vez por mês, quer dizer, pelo menos isso a gente fazia, né? E as pessoas estivessem algum equivocadas, tinha a chance de ajustar ali. Porque chegamos É a um ter livro até que a gente podia buscar. uma irmã nossa que estava assim, sabe, se exacerbando muito. Teve uma vez que ela ficou em pé. Quer dizer, eu percebi que foi uma forma diplomática de colocá-la para ver que não era por aí, né? Que o comportamento não tinha que ser esse, né? Tá? É isso. Tem um livro, Diretrizes de Segurança, mas com um novo, né? Assim, que foi ampliado para cento e poucas questões. É um livro muito interessante, muito bom mesmo, que a gente pode pensar nele após o fim da qualidade da prática mediúnica, né? Porque é um livro muito interessante de perguntas e respostas, né? E abrange assim Muita coisa. muita coisa, abrange muita coisa mesmo, né? Ana Werneck. Não, Rosângela, acho que já foi dito tudo mesmo. Tudo bem. Tudo bem? Célia? Não? Eliane? Foi, graças a Deus foi dito tudo. Foi bem explicadinho, sim. Em relação acho que a maioria das pessoas, né, nós que estamos aqui, alguma vez na vida, acho que brincou com o jogo do copo. E eu não sou exceção, né, ainda mais que eu sempre fui muito fora da caixinha, eu brincava muito no jogo do copo. Então, uma vez até com a tia da gente, que era a única pessoa mais velha que tinha, era a minha tia. Olha, nós passamos um sufoco, porque o que tinha lá, o irmão não queria ir embora, aí perguntava assim, quem está aí? Teve a última vez e falou que era o diabo. Rapaz, que sufoco, como é que você vai embora? Ó, ele pediu salve rainha, ele pediu credo,
Só minha tia que sabia rezar. Né? O final da história foi, ele ficou o copo lá, parado lá, que ninguém teve coragem de perguntar, tem alguém aí? E nunca mais ninguém brincou. Nunca mais. Com certeza. Mas o segundo... É dessa forma que a gente vai aprendendo, né? Não tem Não outra. pode estar mais nós brincando, graças a Deus. Mas o estudo de hoje foi muito bom. Foi bem, a gente vai decidir. Então, vamos terminar. Vou pedir a Ana Werneck, faz a nossa prece de agradecimento, querida, por favor. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade que nos cerca, nosso anjo da guarda, nosso mentor, por tudo aquilo que temos, pela nossa saúde, pelo nosso equilíbrio, pela vida que temos. Vamos pedir, Senhor, por todos aqueles que estão em sofrimento, seja ele físico, mental, espiritual, por todos aqueles que desencarnam, Senhor. Sabemos que eles são recebidos, sem nenhuma exceção, e por aqueles que sofrem, Senhor, com essa pandemia, que eles sejam abençoados, que eles se conformem, que eles se acalmem. Tem muitos que estão sofrendo demais. Jesus nos abençoe, que possamos voltar a nos reunir para estudar os teus ensinos, as tuas palavras, Senhor, e essa mediunidade que temos precisa realmente ser esclarecida, estudada e bem compreendida. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada. Deixa eu desligar aqui, meninas.